Você sabe qual é a real diferença entre faculdade e escola? Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente qual é a verdadeira diferença, sem enrolação, sem mimimi, sem ficar puxando sardinha para um lado ou para o outro. Eu vou te contar tudo, o que realmente difere a faculdade da escola. Se você nunca fez faculdade na vida, a hora que você chegar na faculdade, você não vai ter muitas surpresas, você já vai estar preparado. Então assiste esse vídeo até o final e vem comigo, porque no caminho eu te explico. Oi, eu sou o Misamito, sou formado em design gráfico, também um aspirante a professor. Isso mesmo, aspirante porque eu ainda não terminei a minha faculdade de pedagogia, mas eu estou caminhando e logo, se Deus quiser, serei um pedagogo formado. Já tive várias experiências, principalmente em relação à faculdade, por isso estou aqui para ajudar você que está começando na carreira ou que simplesmente quer aprender a estudar melhor, a ter mais foco e etc. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de inscreva-se aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Vamos lá então, vamos para as principais diferenças entre faculdade e escola. Bom, eu coloquei logo em primeiro uma das coisas que, se você pesquisar na internet, é o que o pessoal mais fala, é o pessoal mais ressalta, que é em relação à liberdade. Enquanto lá na escola, quando você faltava, quando você tirava uma nota vermelha, os seus pais acabavam ficando sabendo. Se você matasse aula, então, vixe, o seu pai ia ficar sabendo, porque é ou a diretora ou a professora, alguém ia contar pro seu pai que você estava faltando, e isso ia dar um BO do tamanho do mundo, certo? Na faculdade não é assim, cara. Na faculdade, se você faltar, se você tirar nota vermelha, se você resolver falar pro seu pai que você tá indo pra faculdade simplesmente pra um barzinho com seus amigos, o problema é seu. E eu vou te dizer o porquê. Na escola você é menor de idade, então seus pais são responsáveis legais por você. Então tudo que acontece com você, a escola é obrigada a contar, a falar para os seus pais. Já na faculdade, geralmente você já é maior de idade, então a responsabilidade de tudo que acontece é extremamente sua. Um exemplo bem clássico: se na escola você briga com alguém, vocês começam a trocar murros e socos e etc., lá na escola os professores vão separar vocês e vão chamar o papaizinho de cada um, certo? Na faculdade isso não acontece. Se isso acontecer na faculdade, essa mesma situação, eles vão chamar a polícia pra você. E ponto. E se vira, se a polícia não fizer nada, a faculdade que não vai fazer. Outro ponto em relação à liberdade é em relação ao uso do celular. Enquanto na escola você não pode usar o celular, geralmente as escolas não deixam você ficar com o celular na mão, a não ser que você esteja no recreio, caso contrário não pode usar o celular em sala de aula. Na faculdade você pode, porém com restrição. Desde que você não deixe a porcaria do seu celular ligado. Se tocar o celular vai dar BO. Caso você deixe ele no silencioso, amigão, já era. Você pode ficar no Twitter, você pode ficar no Instagram ou até mesmo no YouTube, com um fone no ouvido, óbvio, e o professor não vai falar nada. Porém, eu já vou te deixar uma dica em relação ao uso do celular. Desliga o som, cara, porque se esse som tocar, vai ser muito constrangedor. Tem professor que aproveita da ideia para te zoar. Eu lembro que uma vez na faculdade aconteceu um caso parecido. Um dos meus colegas esqueceu de tirar do silencioso e o celular dele tocou. E bem na hora que o celular dele tocou, fez aquele barulhão, o professor olhou pra ele e falou: aí galera, alguém ensina o bebezinho a como colocar o celular no silencioso? Eu vou ter que tomar o celular do bebê porque ele não sabe usar o celular em sala de aula, né? E virou aquela zoeira, a galera toda dando risada e tirando sarro dele. Então, pra que isso não aconteça, deixe sempre no silencioso, né, quando você estiver na faculdade. Ó, já é uma dica extra aí pra você que tá assistindo esse vídeo até aqui, beleza? Agora a gente vai pro segundo ponto, que é em relação a provas e trabalhos. Enquanto na escola tudo que você precisa fazer é copiar o que a professora põe na lousa e estudar o livro, né? Porque geralmente o professor fala, ó, vai cair da página tal até a página tal e ponto, você só tem que estudar aquilo que o professor falou e beleza, você vai tirar nota. Na faculdade é um pouco diferente. Geralmente os professores vão passar por slide as matérias. Muitos professores nem mesmo escrevem nada na lousa, e tem professor
professor que é legal e manda os slides para você. Você não precisa copiar nada, você precisa prestar atenção na aula. E tem professor que não vai deixar você levar o slide para casa, mas deixa você copiar. Mas também vai ter aquele professor carrasco, sempre tem, né? Ele não disponibiliza o slide para você e também não deixa você copiar nada. Então o que você tem que fazer? Anotar tudo. Um outro ponto em relação a provas é que geralmente quando o professor está lá explicando uma matéria, às vezes sem querer, assim, ele cita algum autor ou alguma situação pontual. E tipo, às vezes é meio que parece até pontual no meio da história, né? Ele tá lá falando sobre um assunto, cita um autor e volta para o mesmo assunto e fica por isso mesmo. Tipo, a impressão que dá é que não vai fazer diferença nenhuma, não é? Anota o nome desse autor ou daquela situação que ele tá falando e estuda ela, sabe por quê? Porque vai cair na prova. Imagina o seguinte, eu tô lá estudando sobre psicologia da educação e aí de repente o professor diz o seguinte: segundo Paulo Freire é isso. Se eu não pegar lá e ver quem é Paulo Freire, o que ele tá falando, qual é a filosofia dele em relação aos estudos, em relação àquela matéria, vai chegar na hora da prova e vai cair. Fale sobre Paulo Freire. E eu negligenciei aquela situação do professor, eu vou bombar, porque infelizmente vai cair na prova sim, cara. Então essa é a grande diferença. Enquanto na escola o professor te dá tudo de mão beijada, e na faculdade você vai ter que ser meio que um pesquisador. Tudo que o professor falar, anota e pesquisa. O Google é o seu melhor amigo quando você está na faculdade e não tem jeito. E em relação aos trabalhos, que é uma coisa que eu precisava dizer também, existe uma outra diferença básica. Enquanto lá na escola, né, você tinha um trabalho para falar sobre a Revolução Francesa, por exemplo, você ia lá, entrava no Google, colocava a Revolução Francesa, encontrava aquilo no Wikipedia, copia, cola e fechou, é nóis. Você só tinha um trabalho de criar uma capa bonitinha para poder impressionar os seus colegas e a professora na hora que ela visse o seu trabalho ali, certo? Na faculdade isso não acontece. Se você fizer isso, você vai tirar 0. Quando você faz um trabalho de faculdade, você tem que colocar a bibliografia, isso mesmo, copiar o site que você usou, você vai ter que colocar na opção de bibliografia. Se você não colocar isso, ele vai entender que você copiou e colou e vai te dar 0. E se você copiar e colar, vai ser 0 também. Ou seja, você vai ter que ir lá e escrever com suas próprias palavras. Não tem jeito, você vai ter que ler a matéria toda, independentemente se você quer ou não. O professor não tá nem aí. Agora a gente vai para um outro ponto que é em relação a notas, provas e prazos. Se tem uma diferença muito grande em relação às notas, é que na escola, geralmente o professor não avalia apenas as suas notas de prova e de trabalho, eles também avaliam o desempenho do aluno. Então eles estão avaliando lá se você copia, tem professor que dá visto, né, e dependendo pela quantidade de visto que ele dá, você consegue tirar uma determinada nota. O professor está avaliando se você realmente fez o trabalho, se você não fez, sabe? Ele está avaliando todo um conjunto, né? A sua participação dentro de aula, tudo isso conta na hora dele dar a nota final. Na faculdade não é assim, você vai ter a sua prova e você vai ter os trabalhos. Se você não entregar os trabalhos e for mal na prova, você vai reprovar e não tem o que fazer. E muitas das vezes, se você vai bem nos trabalhos, se você for muito mal na prova, você vai reprovar também. Em relação aos prazos, cara, você tem que ficar de olho, porque enquanto lá na escola, se caso você esqueceu de entregar o trabalho, você chega pro professor e fala: professora, deixa eu entregar amanhã, eu esqueci, eu faço, eu prometo que na próxima aula eu te entrego, por favor. A professora dá um jeitinho e deixa você entregar depois, certo? Na faculdade isso não acontece, a não ser que o professor seja muito bonzinho, muito legal e ele resolva te ajudar. Caso contrário, amigão, na maioria das vezes, se você não obedecer os prazos de entrega, você vai acabar tirando nota vermelha e não tem o que fazer. Ele não vai estar nem aí pra você. Até porque a faculdade quer que você fique de DP, principalmente as faculdades particulares, porque assim eles ganham dinheiro, né? Você tem que pagar pra fazer as dependências, né? Infelizmente. Então é assim que funciona, ok? Em relação às faltas, tem que tomar muito cuidado, porque se tem uma coisa que é igual tanto para a escola quanto para a faculdade, é que você tem que ter no mínimo 75% de presença. Caso você atinja mais do que isso, você pode ser reprovado. Só que a diferença é que, enquanto lá na escola,
Se caso você atingir esse limite, é só você chegar pro professor e falar: professor, me dá uma ajuda aí, pra mim poder passar de ano e tudo mais. O professor te dá um trabalhinho, alguma coisa para compensar essas faltas. Aí você faz esse trabalho e passa. Já na faculdade isso não acontece. Fica atento, porque na faculdade, se você passar esse limite, você vai ser reprovado. Você pode ter 10 em tudo. Passou o limite de faltas, você vai ser reprovado e não tem o que a gente fazer, tá? Já tô te dando a letra para você não cometer esse erro quando você estiver na faculdade. Assine a chamada, cara. E na faculdade é muito simples, mano. É só você ir pra faculdade e assinar a chamada antes no início da aula. Geralmente os professores já dão essa chamada para você fazer logo no início. Então relaxa. Assina a chamada e tá tudo certo, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os professores, cara, que é outra coisa muito diferente. Enquanto na escola o professor fica até te enchendo o saco para você estudar, fica tentando fazer você ir para frente, fica tentando te mostrar o que você tem que fazer para conseguir passar de ano e tudo mais. Na faculdade isso não acontece, os professores não estão nem aí. Claro que tem professores e professores, tem professor que não tá ali só para ensinar, mas a grande maioria deles, eles estão ali apenas para dar a aula dele e ir embora. Para ele, você é responsável pelas suas coisas. Se você não estudar, se você não for atrás, o problema é todo seu. Ele pensa o seguinte: eu já ganhei a minha vida, eu já tô trabalhando, eu tô aqui te ensinando a profissão, foi você que escolheu estar aqui, não foi eu que obriguei você a vir. Então se vira, estude e ponto. O problema é seu, cara. E tem professor que é até rude. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, porque assim, eu sempre fui muito ruim com exatas, né? E eu tive uma questão de matemática para resolver, pedi pro professor me ajudar. Sabe o que ele falou? Ele olhou pra mim e disse assim: vai lá na quinta série, pega os livrinhos didáticos da quinta, que ele vai te ensinar como faz isso aí. Professor, é só o senhor me explicar. Ele olhou pra mim e disse: problema seu, se vira, dá seus pulos. Então essa é a grande diferença aí em relação a professores de escola e de faculdade. Você pensa que não, mas os professores da sua escola estão muito mais interessados no seu desempenho, no seu aprendizado, do que os professores da faculdade. Ou seja, na escola você anda com um monte de gente, os seus pais, a sua família, tudo segurando na sua mão. Na faculdade você vai ter que aprender a andar sozinho. E aí, o que você achou dessas dicas e ao mesmo tempo dessas diferenças entre faculdade e escola? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos, dando dicas de como estudar, falando sobre educação e também falando sobre as minhas experiências, tanto dentro da faculdade como fora da faculdade, nos trabalhos, etc. Então se inscreve e vem comigo, porque vai ter muita coisa boa aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a gente se vê no meu próximo vídeo.